Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar de Operação Lava Jato, reforma política e exploração do pré-sal. Hoje também é dia de passeata eletrônica e jovem senador. O Alô Senado começa agora. Vamos abrir o nosso alô com a pergunta do José Serrão, de Salvador, Bahia. Ele quer saber o que pensa o PSB sobre a abertura da exploração do pré-sal para outras empresas que não investiram na pesquisa e na lavra das jazidas. Quem responde a sua pergunta, Aguinaldo, é uma conterrânea sua, a senadora Lídice da Mata. Olha, eu fui contra esse projeto. Eu considero que a Petrobras, na lei antiga, já tinha a opção de decidir sobre o seu investimento, mas ela ficava obrigada a contribuir com esse investimento na exploração do pré-sal. Nesse momento, o que se faz com esse projeto, na verdade, é uma tentativa de desnacionalização completa do processo de exploração do pré-sal no Brasil. O Brasil que investiu anos, através da Petrobras, para desenvolver uma tecnologia que permitisse com que nós tivéssemos condições de explorar o petróleo lá embaixo no pré-sal, né, em águas profundas, e agora é como se nós disséssemos, olha, nós investimos isso tudo, temos o direito garantido de que nós somos o dono desse petróleo que vamos conquistar, mas eu não posso mais investir nisso, vou chamar aqui o capital estrangeiro para investir no meu lugar e ficar com toda a lucratividade disso. É uma mudança da lei, a lei obrigava a Petrobras investir pelo menos um percentual na exploração daquela que é a maior riqueza do Brasil hoje, que é o seu pré-sal. Pré-sal que garante a exploração de petróleo em águas profundas. E nós temos a tecnologia para fazer isso. O Brasil e a Petrobras abrem mão daquilo que o povo brasileiro conquistou a duras penas e favorecem dessa forma o capital estrangeiro. Eu sou contra. O Passeata Eletrônica desta semana conversou com a senadora Simone Tebet. Ela falou sobre a importância da pressão virtual dos eleitores para influenciar os parlamentares. Eu não tenho dúvida nenhuma que sim. E é importante que o cidadão saiba disso. É importante que o Senado a todo momento coloque, né, na nossa TV essa informação, pedindo para que o cidadão, a cidadã, participe, dê a sua opinião e pressione o seu senador ou todos os senadores no que se refere aos temas mais relevantes que envolvam a sua vida, a vida do país. Do exemplo do impeachment, sejam nas ruas, nas manifestações de ruas, seja através do Alô Senado, nos nossos WhatsApps, mandando mensagem por e-mail, nós recebemos essas informações e nós somos movidos à opinião pública. Claro que tem um tema ou outro que podem tentar me convencer 1 milhão de vezes, não vão conseguir. Às vezes temas relacionados a aborto, pena de morte, que é uma coisa muito pessoal, cada senador, às vezes até por princípio religioso, tem uma posição a respeito. Mas fora isso, as questões relevantes do dia a dia, que envolvam a economia, que envolvam a questão como ética, como corrupção, projetos que a população não quer que sejam aprovados ou às vezes querem que sejam alterados, esses eu não tenho dúvida. Agora, é importante a manifestação maciça, não é uma ou não serão 2 ou 3 intervenções do cidadão. É preciso que bombardeiem as nossas caixas de mensagens, que através do Alô Senado, do E-Cidadania, que realmente a população participe, porque nós somos a caixa de ressonância da sociedade. A próxima pergunta veio de Bom Sucesso, no interior da Paraíba. A Gina Ferreira quer saber se é necessário mesmo o número de deputados e de senadores que temos hoje. Ela acha que tem parlamentar demais. Quem responde a sua pergunta, Gina, é o senador Edson Lobão. Gina, essa é a sua pergunta como uma manifestação da opinião pública do nosso país.
Por que não se reduz o número de senadores e deputados? É o que você indaga. Isso é possível, sim. Qual é que é o princípio constitucional? A Constituição é a lei balizadora das decisões do Poder Legislativo e de todos nós, afinal. Estabeleceu-se que o país teria 3 senadores por estado e tantos deputados quanto sejam os eleitores. Há uma divisão. Isso não impede que se vote uma nova emenda constitucional reduzindo. Em que é que isto ajudaria? Em praticamente na redução do número de parlamentares. Isoladamente, os parlamentares têm um subsídio que não é levado. Agora, o que é levado no Congresso Nacional é o número de servidores públicos para ajudar a assessorar os parlamentares. Agora, quando você acha que o Congresso não resolve nada, resolve sim. Tem resolvido inúmeras questões fundamentais, mas só a simples presença do Congresso funcionando já significa a garantia do regime democrático. Recebemos pelo WhatsApp uma pergunta que veio da cidade do Rio de Janeiro. O André Luiz teme pelos rumos da Operação Lava Jato e não quer uma crise institucional como a que enfrenta a Venezuela. Ele não quer que os culpados fiquem impunes e pergunta: por que não se cria uma comissão para apurar os crimes destes políticos? Marcelo, levamos a sua mensagem para o senador Assir Gurgax. André Luiz, acabei de receber aqui a sua mensagem e a sua pergunta com relação aos crimes políticos, aos políticos, essa relação do que aconteceu na Venezuela, com a possibilidade de acontecer isso no Brasil e por que a comissão não discute com relação à corrupção, com relação aos representantes aqui no Senado Federal. Olha, André Luiz do Rio de Janeiro, não há a menor ligação daquilo que acontece na Venezuela com o que acontece no Brasil, pois as instituições aqui no Brasil estão muito fortalecidas. O Executivo, o Judiciário, o Legislativo, e tudo acontece normalmente, nada a ver com o que acontece na Venezuela. Aqui no Brasil as pessoas estão sendo presas, os envolvidos estão sendo julgados pelo STF e nós aqui no Senado estamos aguardando esse julgamento no STF para sabermos quem está realmente envolvido. Por isso a importância do julgamento no STF, para definir quem tem envolvimento de fato ou apenas está sendo acusado. E a Operação Lava Jato continua em pauta. Ela é o tema do Fala Cidadão de hoje. Olá, meu nome é Matheus Favareto, sou acadêmico de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Gostaria de perguntar aos senhores senadores quando será votado o projeto de lei que regulamenta o abuso de autoridade e se é uma tentativa de Vossa Excelência tentar barrar as investigações contra a Lava Jato e as que estão por vir. Obrigado. Alô, Matheus. O projeto de lei sobre o abuso de autoridade, nós já votamos no Senado, onde fizemos algumas ressalvas, principalmente naquele particular da hermenêutica, isto é, naquela liberdade de interpretação que poderia punir autoridades e que somos contra isso, principalmente pelo momento. Eu, particularmente, sempre achei que esse projeto do abuso de autoridade era completamente fora de hora, porque eu não tenho dúvidas, ele pretendeu melar, dificultar a Lava Jato, que é uma operação histórica, importantíssima para o Brasil. Mas então, concluindo, já votamos no Senado, foi para a Câmara e agora caberá à Câmara decidir sobre novos itens, sobre emendas a respeito do abuso de autoridade. Eu entendo que esse abuso de autoridade foi calculadamente preparado para prejudicar a Lava Jato. Uma jovem senadora do Rio Grande do Norte traz de volta uma polêmica. Vaquejada é patrimônio cultural ou abuso de animais? Eu sou Nicole Hanna Alves Marques, representante do Rio Grande do Norte.
E eu gostaria de saber o que os senhores senadores e as senhoras senadoras pensam a respeito da prática da vaquejada, de todas as práticas que causam danos, de alguma forma, ao meio ambiente ou à vida em sociedade, a relação entre homem e natureza, e a linha tênue que isso existe entre a cultura e esses danos que são feitos a partir dessas práticas. Olha, eu quero dizer à nossa amiga Nicole que a vaquejada é uma tradição arraigada na nossa história. Isso nós temos a vaquejada até mesmo como um integrante do patrimônio cultural da nossa região. Quanto aos danos aos animais, isso não se verifica porque há cuidados especiais que hoje estão sendo dispensados aos animais que realmente são alvo da disputa do que representa a vaquejada. Por isso, com muita tranquilidade, eu lhe digo, Nicole, que o Senado fez muito bem em aprovar um projeto, uma emenda, aliás, à Constituição, que torna a vaquejada um patrimônio cultural e histórico da nossa região. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente. Faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 999 66 1616. Por telefone, ligue para o 0800 61 22 11. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!